O texto a qual nós vamos ler, a mensagem hoje, fica no livro de Salmos 139. O tema da mensagem é Impulsos do Coração, amém? Salmos 139, verso 1 e 2. Depois vamos ler o 12 e o 23. Salmos 139, verso 1 e verso 2. Primeiro. Vamos lá. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento, entendes do meu pensamento. Vamos para o verso 12. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como um dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amém? Verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vamos ler o 24 também. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? É comum a todos nós que há uma capacidade de Deus em discernir aquilo que aos olhos das outras pessoas é totalmente oculto, mas Deus, ele consegue contemplar a totalidade da nossa intenção, dos nossos pensamentos, daquilo que nos motiva e daquilo que nos direciona a exercer ou fazer algo. Então, perante a face do Criador, eu e você, como homem e mulher de Deus, nós deveríamos ter em nossa consciência a total convicção de que Deus, ele enxerga a totalidade da nossa vida. Ele enxerga as coisas que nós outrora gostaríamos de esconder sobre o nosso caráter, sobre nossas emoções e sobre as nossas intenções. Aquilo que nós talvez nem aceitamos como certo. Aquilo que nós talvez até repudiamos. Porque nós não conseguimos nos identificar com este pensamento, com esta ação. Mas Deus, ele reconhece. E ele enxerga isso. Agora, Deus enxerga os nossos corações e as nossas intenções não com um propósito apenas de julgamento ou de poder de causar juízo sobre nossas vidas, mas Ele quer compreender como você se sente e como você percebe sobre a vida, e também Ele quer entender e Ele vê a sua dedicação quando você dobra o seu joelho para falar com Ele. Ele vê como você se conduz com o seu próximo e como as coisas que Ele proporciona na sua vida lhe traz felicidade, lhe traz alegria. É notório e a maioria das pessoas entendem que o ser humano age pela sua intenção, pelo desejo de ganhar algo, ter lucro em certas circunstâncias. Então a motivação da movimentação do indivíduo, às vezes, é pelo benefício que ele irá adquirir com tal atitude. Nós vemos que tem pessoas que colaboram, têm atitudes, meramente porque elas querem se beneficiar daquilo que elas estão fazendo. Nós vemos isso na questão de quando Deus orienta ao ser humano, que quando ele for ofertar, quando ele for abençoar alguém, que ele faça isso e que ele não demonstre que uma mão faz, a outra mão não deveria saber. É porque a atitude dele, quando ele deseja ser visto, lembrado,
ele não está buscando a intenção verdadeira de servir, ele está vivendo algo que é infrutífero, ele está fazendo algo que faz com que ele seja reconhecido. A vaidade está operando naquela ação. Então, o benefício dele é se sentir visto, lembrado, percebido. E esse tipo de ação é uma ação na qual Deus reconhece, e essa ação não tem galardão. Essa ação não tem provisão de Deus ou bênção que Deus vai determinar sobre a vida dela, porque ela está fazendo algo simplesmente para ser vista, lembrada, mencionada. E esse é um tipo de ação que não agrada o coração de Deus. Deus percebe esse tipo de atitude. O ser humano também age pela sensação de perda. Então, para que ele não perca um benefício, ele se propõe a participar de certas coisas que ele sabe que ele não deveria participar. Conversas que não deveria ele estar perto para mencionar e ouvir aquilo que não agrada a Deus, que não é a vontade de Deus, que não é o querer do Senhor, mas ele ouve a mensagem simplesmente porque ele está com medo de perder um vínculo, seja ele no trabalho, seja ele na sua casa, seja ele no ambiente escolar. O vínculo para ele é algo que ele não possa perder. Então ele automaticamente se desvaloriza, abre mão dos critérios morais e éticos da sua personalidade para ser aceito num ambiente a qual não era a vontade de Deus que ele fosse aceito. Então essa motivação, essa impulsão natural do ser humano em busca de duas perspectivas, duas coisas muito simples. Freud diz que a questão da pulsão ela tem direcionada definitivamente sobre o afeto. Ela quer se sentir aceita. Então essa vontade de se sentir aceita no grupo determinado X, grupo A, motiva ela a mudar as suas características naturais, mesmo que para ela aquilo não seja verdade absoluta, não seja princípios de vida, ela não tenha sido ensinada a viver daquela maneira. Então a gente vê isso muito em jovens, que quando eles começam a andar com pessoas que gostam do rock, eles usam correntes, eles usam roupas pretas, eles se definem fisicamente, visualmente, por aquilo que eles não são, na verdade, mas para eles serem aceitos, pela necessidade deles de não serem excluídos do grupo, não serem excluídos das conversas dos seus amigos, da sua idade, do seu ambiente escolar. Eles se comportam e agem da mesma maneira, ouvem as mesmas músicas, vivem os mesmos planos, os mesmos sonhos, pela necessidade do afeto natural. Agora, o verdadeiro cristão, o cristão que está voltado para Deus, o seu afeto natural deveria ser na vontade e no querer de Deus. Então, o seu comportamento, a sua estrutura, o seu pensamento, ele deve ser baseado na direção daquilo que o Senhor propõe para ele, e não na aceitação humana. Entenda, se você é um verdadeiro cristão, uma mulher, um homem de Deus, você vai ser rejeitado pelo mundo, você não vai parecer com o mundo, e logo assim o mundo vai reconhecer que há algo diferente em você, que não é comum a todos, mas que está sobre a sua vida e trouxe mudança para você. Quando Cristo menciona sobre nascer de novo, ele menciona que não adiantava colocar vinho novo em odres velhos, porque se perderia tanto o odre velho como o vinho novo. Isso ele menciona porque não há como você entrar para viver algo em Deus se você abandonar a sua velha natureza, o velho comportamento, a velha maneira de pensar, a filosofia humanista, a filosofia do que eu posso ganhar, eu posso conquistar acima de qualquer coisa. Nós sabemos que aquilo que nós vamos conquistar nessa vida vem da boa vontade de Deus, que vai intervir a nosso favor, a seu tempo, da maneira dele, do jeito dele,
porque nós estamos a esperar, motivados a viver e a caminhar segundo aquilo que Deus deseja para nós. A palavra diz em Provérbios que o coração do homem é como seu reflexo, que ele olha nas águas, assim é o coração do homem, é o reflexo da sua natureza. Então, da maneira que eu e você olhamos para o espelho e nos reconhecemos, o nosso coração, ele diz realmente quem somos. Qual é o fundamento da nossa natureza? Qual é o aspecto verdadeiro nosso? Então, quando nós olhamos para nós mesmos e nós examinamos a nossa naturalidade, nós devemos perceber o que há em nós que precisa realmente ser mudado, ser lapidado, ser purificado, ter um encontro com o Espírito Santo de Deus para que o fogo dele purifique aquela mazela, aquilo que nós talvez não conseguimos nos livrar no dia a dia, porque nós reconhecemos que existe ainda algum tipo de falha em nós, porque todos nós um dia estávamos destituídos da glória e da presença de Deus. Mas hoje triunfamos e caminhamos firmes naquilo que a palavra de Deus nos direciona. Então, há uma necessidade do homem e da mulher de Deus buscar para si ter um coração íntegro e justo diante de Deus. Um coração que está motivado a vivenciar aquilo que Deus quer para ele. E ter essa convicção de que o nosso coração ele deve ser moldado é uma percepção que vai mudar nosso entendimento da realidade, da nossa existência. Porque às vezes nós temos aquela síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, e eu não vou mudar o aspecto, meu comportamento é esse, é imutável. Mas na verdade, o nosso coração, aquilo que nos define como ser humano, isso pode ser mudado. Não só na área do comportamento, mas da percepção do mundo, da sua realidade, da sua existência. Hoje pela manhã falamos sobre herança, sobre o legado, de como às vezes as pessoas são afetadas porque foram lançadas palavras para elas que as diversificaram num ambiente a qual elas não tinham forças para superar obstáculos. Então, às vezes, você pode hoje estar limitado por causa de alguma palavra que alguém lançou sobre sua vida, que alguém te definiu como algo que você sabe que você não é, que você não quer ser. Você, em Jesus Cristo, você pode ser algo novo, plenamente novo, mudado, transformado, lapidado, restaurado. As palavras de condenação não têm mais não tem mais poder para te subjugar naquela situação. Às vezes nós acreditamos mais nas palavras que foram um dia ditas a nosso respeito do que nós conseguimos realmente perceber de quem nós somos. Nós sabemos o real motivo das nossas intenções. Hoje você veio à igreja porque você tinha algo intencional em seu coração. Havia algo que você queria dar sentido. Havia alguma situação talvez de: Senhor, eu vou na tua igreja, me guarda porque eu preciso da sua ajuda. Sempre há uma intenção da sua motivação no seu deslocamento, sendo ele para a igreja ou para outro lugar. Agora, o que a palavra diz em Mateus 3, verso 21 é: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Aleluia! Então, o nosso coração, a nossa motivação, a nossa força motora, aquilo que nós empregamos afeto, isso está atrelado àquilo que nós desejamos, àquilo que nós buscamos, aquilo que nós queremos para nossas vidas.
Então, quando alguém ela se depara com um verdadeiro tesouro, que é a palavra de Deus, e ela coloca isso como valioso, acima das coisas que ela possui, acima das suas motivações naturais, acima da sua criação, da percepção de mundo que você tem, você vai encontrar um verdadeiro tesouro. A palavra de Deus é o verdadeiro tesouro a qual nós devemos buscar. Agora, se o nosso coração estiver voltado para os bens naturais, para aquilo que perece, para aquilo que é humano, o carro próprio, a casa própria, o emprego definitivo, o casamento perfeito, são tantas coisas que assumem um papel, um local nas nossas vidas que não deveria ser primazia, porque nós sabemos que quando buscamos o reino de Deus, primeiramente em nossas vidas, todas essas coisas, as demais coisas, elas serão contempladas em nossas vidas. Nós esperaremos e aguardaremos a provisão, porque ela chegará, porque nós entendemos que o nosso tesouro, a nossa motivação, aquilo que nos motiva a caminhar, não está na terra, mas está na mão de Deus que está nos céus, que é um tesouro valioso. Ezequiel 36, 26 diz: e vos darei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei coração de carne. A questão da dureza do coração no homem é aquela ação que cada indivíduo tem de ser incapaz de perceber a aflição e a dor do seu próximo. Nós vemos ele mencionar, e a Bíblia mencionar sobre dureza do coração ao rei egípcio, que ele não queria tirar o jugo de toda uma população. Ele faz isso porque o seu coração entende que o benefício teria que ser para a vida dele, para os seus descendentes, e que ele deveria viver de forma tão firme que ele subjugaria. Agora, quando nós temos o coração endurecido, nós estamos colocando que a nossa convicção é maior do que a palavra de Deus e a vontade de Deus. Que a nossa real motivação e a nossa intenção não é servir, mas é ter o benefício. E essas pessoas têm uma característica que são muito tristes, que é a característica de não se dobrar, não ser maleável, não ser sutil, não fluir. Essa pessoa ela é totalmente enrijecida como se fosse uma pedra, um ser humano frio, calculista, que não consegue amenizar as suas ações. Precisamos sim amenizar cada ação, cada entendimento da vida, para que a gente possa entender a fraqueza. Quando Paulo diz suportáveis as fraquezas uns dos outros, ele está dizendo que nós devemos ser maleáveis, com um coração receptivo, porque sabemos que todos têm uma fraqueza, a fraqueza não é igual para todos. Uns vão ter fraqueza na área X, outros na área B, outros na área Y, mas todos podem se unir unanimemente para viver o projeto e o propósito de Deus, e o querer e a vontade de Deus, não enrijecendo a sua natureza, a sua forma de pensar. Nós conhecemos pessoas que às vezes agem assim: é do meu jeito, da minha maneira, e aí aquilo é feito sem se importar. Essas pessoas têm um coração enrijecido. A sua maneira de proceder é uma maneira única. Salmos 37, versículo 4 diz: deleita-te também, Senhor, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Esperar no Senhor, aguardar no Senhor aquilo que você colocou no seu coração, a sua intenção. Agora, se há alguém que tem planos de bênção para mim e para você, é o nosso Senhor e Salvador. Ele tem planos que vão além daquilo que podemos imaginar. Ele nos quer dar uma vida de paz, onde há provisão constante dele sobre as nossas vidas.
Mas aguardar a Deus é realmente esperar que Ele realize aquilo que está proposto em nosso coração. Nós vemos que não lidar com os seus sentimentos, com a sua natureza e com a sua intenção é tão caótico que vemos pessoas que elas ficam adoecidas pelo sentimento da culpa, pelo sentimento do julgo, pelo sentimento de se sentir oprimida, diminuída, menosprezada. E isso faz com que ela sucumba, quase que de forma almática ou espiritual, a doenças e enfermidades. A Bíblia trata sobre isso. Provérbios 17:22 diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Que quando você está desmotivado, infeliz, vivendo uma sensação de desgaste, isso afeta a sua vida por inteiro. Não só o teu lado emocional, o teu corpo físico padece, a sua fé em Deus fraqueja. Pastor, onde está isso? Está lá no livro de João. João, ele, quando vê Jesus Cristo, ele batiza verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Mas logo após ele estar na prisão, no cárcere, vivendo um momento difícil, de aflição, ele manda os seus discípulos perguntarem: és tu verdadeiramente o Cristo? Este sentimento de dificuldade, de espírito abatido, ele tira de nós, cristãos, aquilo que deveria ser uma fé afirmada e estabelecida, que é o querer e a vontade de Deus. Então esse espírito abatido, ele mina, ele rouba nossas forças. Tem pessoas que ficam totalmente afetadas pelas palavras de alguém. Isso tira a sua alegria, rouba a sua paz, tira a sua motivação. Ela não consegue lidar com tal jugo, tal peso, e isso faz com que ela adoeça. Perspectivas demais. Quando Jesus Cristo disse que cada dia basta o seu mal, ele estava ensinando ao homem como lidar com sua natureza. Porque você não pode mudar o que passou. Da mesma maneira que você não consegue viver o futuro sem que você esteja nele. Você tem o dia de hoje, é só o dia de hoje que você tem. É com hoje que você tem que lidar com o seu temperamento, com suas emoções, com suas intenções, com os seus valores. É hoje, a mudança começa hoje. O amanhã não nos pertence. Aquilo que irá acontecer, se acontecer ou não depende mais de nós, depende do amanhã. Cada dia basta o seu mal. Hoje nós temos hoje para lidar. Parece que no mundo onde a sociedade é tão globalizada, nós conseguimos tentar viver como se nós pudéssemos dominar o amanhã e o porvir, e nós somos humanos, limitados pelas nossas emoções, pelos nossos afetos, pelas nossas intenções. Nós criamos o nosso universo, a nossa existência, a percepção de mundo que cada um tem é individual. Se você não aprender a lidar com o seu instinto, com a sua natureza, como você enxerga o mundo, como o seu coração reage, aquilo que vem de fora, você poderá ser fragilizado, ficar com o coração abatido, adoecer, viver enfermidades. Você tem que amadurecer para um crescimento espiritual em Deus, para suportar as agruras da vida, lidando cada dia com o seu dia. Não fique preocupado com amanhã, não fique preocupado com o que passou, passou, tudo se fez novo, a misericórdia do Senhor se renova todos os dias, a esperança para você, a palavra do Senhor virá de encontro à tua necessidade, à tua aflição. Domine essa natureza sua. Aleluia! Domine essa impulsão sua pelo afeto. Domine, você não precisa ser aceito em grupos determinados. Seja aceito por Cristo, que o jugo dele é leve e ele não tem fardo pesado para você. Ele vai te dar um jugo leve e suave. É isso que Cristo tem para a minha vida e para a sua vida.
Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você vai enxergar a Deus quando o seu coração estiver puro. Quando você controlar a sua existência, quando você tornar o seu coração maleável, a sua percepção de vida e da sua realidade em algo que Deus quer. Como Deus vai agir na minha vida nesta área, eu não sei, mas a resposta vai vir do Senhor. Eu vou lidar com as minhas emoções. Essa capacidade é tão sobre-humana que o Espírito Santo de Deus nos ajuda nela. Não é comum a gente estar controlado. Tem dias que nós estamos mais irritados, pendendo ao confronto, pendendo ao questionamento, a uma briga, seja em casa, seja com os filhos, uma palavra mais ríspida. Por quê? Porque nós não estamos bem. Simplesmente porque não estamos nos sentindo bem. Há algo que em nós não está legal, e nós sabemos disso. Agora, o que deveríamos fazer nesses dias que o nosso coração não está tão bom? Em que o nosso afeto foi subjugado por um sentimento mais depressivo, natural. Nós devemos lidar com sabedoria, tendo um controle absoluto naquilo que iremos falar, naquilo que iremos dizer, porque nós sabemos que nós podemos sim causar dor a alguém com as nossas palavras, nós podemos causar discórdia e confusão com as nossas palavras. Então há uma necessidade de dominar aquela impulsão natural. Você não está se sentindo bem, entenda, você é que não está se sentindo bem. Você não precisa fazer as outras pessoas se sentirem mal porque você não está legal. É você lidando, mareando a sua natureza para entender que isso não é o reflexo de quem você é. Você é mais do que alguém que está amargurado. Você é mais do que alguém que está irado com alguma situação. Você é mais do que isso. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda aquilo que te motiva, aquilo que mexe com o teu afeto, com o teu emocional. Cuidado com aquilo que rodeia a tua mente, que transforma a sua vida, que muda a forma como você enxerga as coisas. Porque é algo que está em você, não está no controle do pastor, não está no controle do marido, não está no controle dos filhos, está em você, na sua própria natureza, na sua pulsão natural, mediante o seu afeto. O seu pensamento sobre a realidade, sobre aquele dia, está em você. Se controle. Assuma a responsabilidade da sua vida, das suas palavras, das suas intenções, das suas motivações. Como Davi diz que nos Salmos que ele precisava ter um coração igual de Deus, um espírito reto. Ele sabia que nele havia coisas que não condiziam com a verdade de quem ele era. Ele não queria se enxergar como alguém pecaminoso, alguém que estava totalmente fora da vontade de Deus. Ele queria se ver como alguém diante da presença de Deus que vivia uma vida de integridade para com o seu Senhor. No Provérbios 27:19, como na água o rosto corresponde ao rosto, quem olha para o espelho vê o seu próprio reflexo, assim o coração do homem ao homem. Como você lida com a sua natureza corresponde a quem você é, como as pessoas te enxergam, como elas te veem. Porque se o teu coração for um coração invejoso, as pessoas vão perceber. Se o teu coração for um coração altivo, soberbo, as pessoas vão ver isso em você. Agora, isso não é um desejo. Isso não é algo que nós não podemos mudar. Nós podemos todas as coisas
em Cristo Jesus, porque Ele tem se feito presente, Ele é quem renova as nossas forças, é Ele quem muda a intenção e o interesse das nossas vidas. Salmo 78, 7:2 diz que devemos ter integridade no nosso coração. Nosso coração tem que ser íntegro. Íntegro para com Deus, íntegro para com o chamado, íntegro para com a família, íntegro para aquilo que nós estamos vivendo. Um coração que é sincero, sem máscaras, sem sombras. Quando nós lemos em Salmos, no texto base da mensagem de hoje, nós vemos que Deus descobrirá todas as trevas. Tudo aquilo que estava oculto, tudo aquilo que não podia ser mencionado, não poderia ser falado, Deus enxerga. Então faça hoje uma oração a Deus, para que Deus lhe mostre aquilo que estava oculto, quem sabe, a você mesmo. Davi, ele faz uma citação em um dos salmos dizendo: Senhor, se há um pecado que eu desconheço, que é oculto, a minha perfeição, a minha capacidade de enxergar, me perdoa. Então ele sabia que ele podia agir de forma talvez não intencional, mas ele havia falhado. Então o que ele queria? Ele queria estar correto, vivendo sinceridade para com o seu Deus. Aleluia! É tão sério a questão de ter o coração puro, ter o coração reto, que até para ofertar, até para entregar algo a Deus, você tem que estar com o seu coração puro. A palavra de Deus é muito clara e menciona: se você tem algo contra o seu irmão, você conserta isso, deixa a oferta entregar no altar, conserta isso, depois ofereça a sua oferta. Em 2 Coríntios 9, 7 diz: cada um contribua segundo o propósito do seu coração. É da sua natureza ser doador e abençoador. Então faça isso conforme a capacidade que Deus colocou na sua vida. Nós devemos hoje assumir o controle da nossa existência e saber lidar com as nossas emoções, com as nossas diferenças, com a nossa visão de mundo. A palavra de Deus é muito clara: se os seus olhos forem maus, todo o corpo será mau. A maneira com que você enxerga a realidade da sua vida afeta a sua vida por inteiro. Se você enxergar a maldade em tudo, o seu coração é mau. Aquilo que você consegue enxergar só é o mal, o peso, a aflição, a revolta. Então pare tudo e perceba que o mal talvez esteja da maneira como você está vendo a sua vida, a maneira como você está olhando a vida dos demais que estão à sua volta. Nós precisamos ser limpos de coração para ver Deus. Não há como ver Deus com o coração endurecido, com um coração que não consegue perdoar, que vive baseado na mágoa e na revolta do que passou. Porque enquanto você estiver focado na mágoa e na revolta, você não há espaço na sua vida para mais nada. É tão sério que teve uma brincadeira de um filósofo que disse: quem está com dor de dente não consegue amar. Ele falou isso porque enquanto a pessoa estava focada na sua própria dor, ela não conseguiria amar ninguém. Enquanto você estiver focado na sua dor, na sua aflição, naquilo que te fez mal, você não vai conseguir amar a ninguém. Você não vai conseguir dar atenção àquilo que realmente lhe faz bem. Porque você vai estar centrado simplesmente na circunstância que lhe foi penosa, que lhe foi doída, que talvez te afligiu. Enquanto você não liberar esse perdão, você não vai conseguir ver as coisas boas. Enquanto você estiver focado no seu esposo, naquilo que ele fez que você não gostou, você não vai ver o positivo do que ele fez para você, do dia que ele te agradou, do dia que ele cuidou de você. Da mesma forma, o marido, se ele só enxerga o que a esposa fez de ruim, ele não vai conseguir perceber o quão importante ela é na sua vida. A mesma coisa com os filhos. Os seus filhos são importantes
por mais que eles lhe causem, às vezes, aquele transtorno diário, de ter que tomar cuidado, você fica muito ocupado, abre mão do seu tempo, mas os seus filhos são importantes para você. Foque naquilo que é verdadeira, a vontade de Deus. Mude a sua forma de olhar o mundo, mude a sua forma de olhar quem está do seu lado e mude a forma de ver os acontecimentos da sua vida. Deus utiliza-se da inveja dos irmãos de José. José acaba no poço, é vendido, depois vira prisioneiro, mas o projeto de Deus permaneceu de livramento sobre a casa de Israel. Quando ele alcança aquele poder que ele poderia se vingar, que ele poderia causar dor e afeto aos seus irmãos, ele escolhe viver um novo entender. Eu passei por tudo isso que eu passei na minha vida, para que eu seja a provisão de Deus sobre a vida da minha família. Ele mudou a percepção do seu olhar, porque o natural era ele responder com o mesmo troco, dar de volta aquilo que lhe foi feito. Se ele foi aprisionado, foi vendido, humanamente o que ele deveria fazer é vender, humilhar seus irmãos, subjugá-los, mas o seu coração entendeu que ele estava ali para guardar e para proteger, que aquela circunstância que para ele era difícil já passou, mas agora haveria um novo tempo para ele ver o crescimento da sua família. Ele estaria em família novamente. Se ele enxergasse a situação com os olhos naturais, com a percepção e pela lógica, ele nunca seria participante do plano de Deus. O que eu estou querendo lhe dizer é que enquanto você enxergar as dificuldades que você tem passado hoje, como peso e aflição, você talvez nunca vai enxergar o propósito de Deus através dessa situação difícil que você tenha passado. Às vezes Deus vai permitir que alguém se levante contra, que alguém tente te humilhar e menosprezar, simplesmente porque Ele vai te colocar numa posição maior. E Ele quer que você chegue lá com o coração humilde e quebrantado, e que você tenha a visão de que você não deve agir da mesma forma. Às vezes é Deus lidando com a sua natureza. Precisamos ser tratados por Deus, curados para poder curar, purificados para poder purificar. Enquanto não mudarmos a forma de enxergar a vida e a realidade, nós sofreremos as mesmas circunstâncias. Einstein diz isso. Não há como alcançar resultados diferentes se não mudarmos as nossas atitudes. Comece a mudar a forma como você lida no seu casamento, na sua casa, na sua família, entre amigos. Mantenha a sua integridade, mantenha os olhos naquilo que é positivo. Faça como, aleluia, o profeta menor, Abacuque, que diz: quero trazer à memória só aquilo que me dá segurança. Ele queria trazer à memória dele porque a realidade dele não era aquilo que ele esperava, mas ele estava vivendo o extraordinário de Deus. Eu aguardo a provisão do Senhor sobre a minha vida. A realidade não é o que eu queria, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que na hora que mais necessitar, Deus vai agir. Eu vou enxergar e o meu foco não vai estar na circunstância, não vai estar naquilo que eu estou passando agora. Meu foco vai estar naquilo que o Senhor vai prover, naquilo que o Senhor vai agir. Se o Senhor me permitir passar pelo momento de dor, pelo momento de angústia, eu vou lidar com esse emocional meu, porque eu quero ver aquilo que o Senhor vai realizar a meu favor. Eu vou enxergar à frente do meu tempo, à frente da minha realidade. Isto é uma fé avassaladora que você tem que conduzir no seu coração. Tenha essa fé implícita em você. Senhor, eu não estou vendo hoje a realidade do que eu
queria. A vida que eu estou passando agora não é o que eu esperava. Eu tenho agido errado, eu tenho vivido o futuro, eu tenho feito tantas suposições de reações que eu deveria fazer a alguém que me fez mal, mas me ensina a perdoar, me ensina a limpar a minha alma, para me viver o teu plano, para me viver o teu projeto, para me fazer o teu querer, que não seja mais a minha vontade, seja a tua, que a intenção do meu coração seja ela a prioridade de servir, bendizer o teu nome, glorificar a ti, que as motivações que me fazem agir não sejam motivações carnais do velho homem, mas sejam motivações inspiradas pelo teu Espírito Santo, pelo poder da tua glória, pela unção que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Pai amado, renova minha mente, porque eu aprendi a pensar errado sobre mim, eu aprendi a pensar errado sobre as pessoas que estão à minha volta, eu aprendi a julgar, mas o Senhor pode me ensinar a amar. O amor incondicional, o amor que é verdadeiro, o amor que é verdadeiro, o amor que supera todo obstáculo da inveja e da contenda. Eu quero entender algo que não é humano, mas permitir. Muda o meu coração para um coração reto que vive para contemplar a formosura da tua face. Aleluia! Se o seu coração for puro, você vai enxergar a Deus. Não tem como alcançar a Deus sem mudar a sua velha natureza, sem nascer de novo, sem colocar ele como prioridade, sem se livrar daquilo que foi passado, daquilo que você entendeu como sua vida. Mude, molda o seu coração, aquilo que você não tem forças para mudar. Peça, Senhor, interfira nesta área, porque nesta área eu não consigo mudar o meu coração, mas a tua palavra ela penetra profundo, na divisão da alma, aleluia, do Espírito. Muda meu pensamento sobre a natureza, sobre a minha natureza, sobre a natureza humana. Muda aquilo que está em mim, que eu não consigo mudar. Precisamos orar a Deus, sabendo que aquilo que nós não podemos fazer, Ele tem o poder para mudar. Aquilo que não conseguimos mudar só pelo entendimento e pela razão. As pessoas que não conseguimos perdoar só pelo entendimento e pela razão. O Espírito dele tem poder de agir na nossa vida para nos capacitar, para perdoar e para amar aquilo que nós não conseguimos naturalmente. Para mudar a forma de enxergar o mundo. Senhor, eu posso, pela minha realidade, não ver a provisão. Pela realidade de hoje, eu não posso não ver a situação. Mas eu creio que chegará um dia que o Senhor se levantará. Oh, Deus querido, como bandeira de vitória, e eu vou ver a mudança na minha casa, no meu lar, na minha família, no meu ambiente de trabalho. Eu espero, Senhor, eu espero em Ti. A minha confiança não está baseada nas minhas emoções, nas minhas funções naturais, mas estão firmadas na Tua palavra, no Teu querer, no Teu agir. Senhor, eu confio em Ti. Muda o nosso coração. Levantemos, quero orar com vocês. Louvado é teu nome, Deus. Aleluia, glória a Deus. Resumindo a palavra, as nossas motivações, nossas intenções, elas têm muito a ver com nossos afetos, como nós enxergamos o mundo. Para que isso seja mudado, tem que ser uma mudança gradual, nossa, nosso empenho, nossa força. Mas, primeiramente, a mão de Deus sobre nossas vidas. Oremos. Pai eterno, Deus querido, aqui está a tua igreja. Pai amado, o Senhor contempla aquilo que é mais profundo. Aquilo que, ó Pai amado, o homem não consegue enxergar. Pai amado, cada um tem a sua personalidade. Pai amado, sua criação, a sua visão de mundo. Pai amado, dê a eles olhos espirituais para contemplar o teu projeto através das lutas. Pai amado, contempla, Pai amado, o seu interior, se há algo que eles
estão a falhar, que isso é oculto aos teus olhos naturais. Perdoe-os, para que eles sejam purificados e justificados para viver o sobrenatural do teu agir sobre a vida de cada um deles. Pai amado, que o foco da vida deles seja, oh Pai amado, não as palavras lançadas, não a calúnia, não ao sentimento de menosprezo que alguém um dia lhe afligiu, mas que seja quando o Senhor o chamou de filho, porque ele é filho e herdeiro da tua salvação. Eles são frutos, ó Pai amado, herança tua, para viver o extraordinário nesta terra, e vão alcançar para a honra e glória do teu nome os céus, ó Pai amado, uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode ser destruída nem abalada. Senhor, faça que eles consigam ver, ó Pai amado, a tua provisão todos os dias nas tuas vidas. Deus, que eles consigam enxergar o dia de hoje, sem ter a preocupação no futuro, sem ter o remorso do passado, que eles consigam viver o dia de hoje em Ti, porque hoje o Senhor se faz presente na vida de cada um deles. Senhor, se há alguma ação natural deles, alguma mácula, algo que está lá na mente recalcado, Deus querido, remova isso da vida dos teus filhos esta noite. Deus querido, que eles consigam mudar a sua percepção do mundo e da sua vida, porque o Senhor está no controle de tudo. Pai amado, que o Senhor ministre isso ao coração dos teus filhos hoje, que o Senhor está no controle de tudo. Nada foge do seu olhar e da sua mão. O Senhor ainda está no controle. Por mais difícil que a realidade deles seja, o Senhor está no controle. O Senhor dará o livramento na hora certa, no momento certo. Veremos o resplandecer da tua glória de um novo dia, porque amanhã a tua misericórdia vai se levantar sobre a vida dos teus filhos. Abençoe-os hoje, Pai amado. Fortaleça, lapide os teus corações. Faça que seus filhos tenham um coração reto e justo e temente a Ti. Que o Senhor seja a prioridade em suas ações. É o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus.